Bem-vindos ao mais novo videocast. Gente, esse é o meu novo quadro aqui no Instagram e também a gente vai subir para o YouTube. E basicamente o Circle Talk é uma extensão do meu daily, né, da comunidade, que é o Circle. E Circle nada mais é do que harmonia, totalidade e interconexão. E é isso que eu quero para esse videocast. Ter um videocast de 30 minutinhos para você absorver alguma coisa boa aí no seu dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo: moda, lifestyle, empreendedorismo, beleza. E coloquem também nos comentários alguém que você, óbvio, queira que esteja aqui presente com a gente. Vai ser um super prazer. Vamos nessa. Tô super animada e a convidada de hoje é mais do que especial. Eu não podia estar mais feliz de inaugurar com ela, que é uma pessoa que eu venho acompanhando, que vem aparecendo na sua For You também, do TikTok, eu tenho certeza, e do Instagram também, que é a Isabela Amaral. Bem-vinda, Isa! Obrigada, Lu. Eu estou muito feliz, muito honrada de ser a primeira convidada. Eu que estou feliz demais. E, Isa, me conta um pouquinho de você, me conta como você veio parar nesse mundo digital, que não é uma coisa tão antiga, né? Mas que tá, enfim, você teve um crescimento aí super rápido. Então, primeiramente, agradecendo super sua participação, porque, enfim, a gente sabe como é a rotina, São Paulo é essa coisa caótica. Então, você ter parado seu tempo para ter inaugurado o meu videocast comigo, assim, eu tô feliz demais. E então me conte um pouquinho quem é a Isabela, o que você está fazendo aqui. Lu, é o seu primeiro, mas é o meu primeiro também. Então eu tô me sentindo super honrada. Estou muito feliz com o convite, de verdade. Que bom. Para mim foi uma surpresa muito gostosa. E eu acho que o digital aconteceu como uma forma de transbordar. Quando a gente está produzindo muito algo, quando a gente agrega tanto valor em alguma coisa, a gente precisa transbordar de alguma forma. E aí o digital entrou nisso, acabou fluindo. Isa, assim, você falou muito dessa questão de transbordar. E eu queria entender um pouquinho o que isso significa para você. Então, transbordar. Você sente que o seu processo de autoconhecimento ele chegou num nível que você já tinha capacidade suficiente para passar para as pessoas, ou quando você se comunica, você está aprendendo junto com as pessoas ainda? A gente aprende o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas, elas, independente da pessoa, se ela vem para agregar, se elas vêm às vezes para tirar alguma coisa, a gente está o tempo inteiro aprendendo com as pessoas. E no meu caso é isso que me move. Gente, eu sou apaixonada por pessoas. Eu Então, também. tá em contato, a gente tem isso muito parecido, Sim. né? Então, tá em contato com gente, ter essa troca. E o autoconhecimento, esse processo, ele acontece justamente no movimento. No movimento. E ele é infinito. Ele é infinito, então não tem essa de agora eu atingi o nirvana. Ninguém vai atingir o nirvana, porque a gente está o tempo inteiro investindo em si. E isso é muito do transbordo, né? Quando você tem muito algo dentro de você, isso vai transbordar de alguma forma para as outras pessoas. Então você começa a gerar um valor para si que isso reflete nas pessoas que estão ao seu redor. E é orgânico, né? Não tem que ser algo forçado. Acontece, vira natural, né? Que é o que a gente tava falando até antes de começar. Que quando é algo que vem de dentro, você não precisa forçar nada, você não vai fazer ali por obrigação, você vai fazer porque veio de dentro, né? Pulsa. Pulsa. E eu vejo muito isso de você. Então, um dos motivos pelo qual eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, assim, no geral, foi por conta disso, porque eu sentia que partia o que você estava comunicando. Gente, para quem não sabe, Isabela Amaral fala de autoconhecimento como ninguém e de vários assuntos universais, né? Assim, então coisas que não só me atingem, não só te atingem, mas atingem o todo de uma forma geral. Então, começando aqui com você, eu queria que você me contasse sobre os seus olhos, sobre as suas lentes. Quem é Isabela Amaral? Lu, essa pergunta é uma pergunta que não é fácil, Não né? é fácil. Você parar para falar de si mesmo. E aí, às vezes, no automático, quando a gente vai falar, quem sou eu? A gente fala do que a gente faz. E não quem a gente é. E não de quem a gente é. E quem a gente tudo que a gente faz, na realidade, é transitório. Eu hoje produzo conteúdo. Eu hoje trabalho com comunicação.
Mas eu não sou isso. Eu faço isso. Eu estou nisso. O que eu sou são as minhas experiências, são os insights que eu tiro do que eu vivo, é um pouquinho das pessoas que eu convivo, as crenças que eu acredito. Então, na minha visão, o eu tem um caminho muito próximo, está muito ligado com a espiritualidade. Eu acredito fielmente que somos todos imagem e semelhança de Deus. E quanto mais a gente se aproxima dele, Mais próximos mais estamos de a nós. nossa essência, exato, mais a nossa essência a gente vai alimentar. Então, tudo isso está ligado ao autoconhecimento. Para mim, é um caminho mútuo. Quanto mais a gente alimenta, quanto mais a gente investe nesse processo de autoconfiança, de autoestima, mais a gente vai estar próximo de Deus. Engraçado, eu falei exatamente. Eu coloquei essa linha de raciocínio lógica para uma amiga, mandei para ela. Eu entendi tudo agora. Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais próximo a gente está de nós, e é uma busca infinita, mas a gente aflora a nossa essência. E sabe o que eu acho que é mais louco de tudo? Porque é uma pergunta muito óbvia, e é o famoso, o básico precisa ser dito, porque ninguém sabe responder. Você pergunta, ai, quem é fulano? Quem é assado? Ah, eu sou... Eu trabalho aqui, eu trabalho lá, e não o que efetivamente você é, o que você busca. E então é uma pergunta assim simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. E pensa, as coisas mais importantes da vida estão numa tríade, né? Então, se você for pensar, nós também. A gente é espírito, a gente é corpo e a gente é mente. Então, tá tudo interligado. Meu Quando triângulo. você Exato. quando você entra, é muito difícil você tá vivendo em equilíbrio, alimentando a sua essência só para alimentar o seu corpo, ou o seu espírito, ou a sua mente. Quando você alimenta a sua essência, você deixa seu ego de lado, você normalmente alimenta essa tríade inteira. E como você acha que você começa? Como eu acho que a gente começa? Eu acho que é uma decisão. A gente precisa entendê-lo, que a potência do ser humano está em você se tornar e não no que você tem. Porque no final do dia, você pensa, não importa o mundo que está à sua volta, no sentido de a carreira que você construiu, as coisas que você conseguiu comprar. No final, são as pessoas que estão ali com você. Seu E o que animal de você construiu estimação, dentro de você o também, que você somou para a sua vida, a pessoa que você vem se tornando, o que você vem colocando para dentro de si. Eu sempre falo, a gente não é o que a gente tem. A gente é o que a gente consome, o que a gente transborda. E é isso que importa no final do dia. Não, é engraçado, um dia eu peguei um táxi e ele falou assim, dona, você já viu caixão vir com um caminhão de mudança atrás? A gente não leva nada dessa vida. Então, e faz muito sentido, assim, eu parei para refletir, falei, nossa, você tem razão, a gente não leva nada, então, por que a gente está tão sempre preocupado com o ego, com o material, e coloca isso a nível de relevância acima do o que eu consumo, o que eu sou, o que eu estou fazendo para o outro, né? Prestar atenção nessa troca. Então, eu acho muito legal isso que você falou. E mais do que isso, porque eu queria levar agora essa parte de autoconhecimento também para outro lado, que eu acho que se conhecer, e me corrija se eu estiver errada, te torna uma pessoa mais corajosa. E eu queria que você falasse um pouco sobre transição de carreira e autoconhecimento. Como que essa dualidade se deu e continua, né, se desenvolvendo aí na sua vida. Lu, você falou do medo. Antes de perguntar a transição de carreira, você falou do medo. Uhum. E a gente tem dois caminhos para seguir. Tá. Ou a gente vai pela dor, ou a gente vai pelo amor. Então, o medo, você pensa o seguinte, tá? Eu vou entrar numa parte um pouquinho mais neurológica. Tá. O nosso cérebro, ele vibra 12 vezes por segundo. E isso cria um campo eletromagnético. 12 vezes por segundo. 12 vezes por Eu sabia segundo. disso. Então, você pensa o seguinte, se a gente está vibrando medo, o que a gente vai atrair? Escassez. Em todas as áreas da nossa vida. Não faz sentido isso? Nossa. Então,
quando você decide fazer alguma coisa, você decidiu. Tá. Não existe outra forma. Você vai fazer. Ou você vai pela dor, ou você vai pelo amor. E a coragem, tem uma frase que eu adoro, que eu falo que rege a minha vida, que é: a sorte favorece os destemidos. Que na realidade, quando você não precisa desejar boa sorte para um atleta de alta performance, porque ele se preparou para isso. Tá dia a dia, né? Constantemente Então, focado. uma pessoa que passa horas treinando, se dedicando a isso, não é só o treino, é a alimentação, é a mente, é tudo. A sorte acompanha ela. A sorte é a Não, consequência. exatamente. A sorte se torna consequência. É exatamente isso que eu penso quando eu paro para pensar nessa questão do medo, de coragem. Quanto mais você fizer, mais você vai se sentir capacitado. A habilidade, ela é desenvolvida, porque a capacidade todo mundo tem. E se você está aqui hoje assistindo a gente, se você tem acesso a um celular, você tem acesso a toda e qualquer tipo de informação de graça na palma da sua mão. Basta querer. É uma escolha. É uma escolha. Eu decido. E aí a gente pensa o seguinte, que tudo que a gente já fez até hoje, se a gente continuar fazendo isso, a gente não vai ter novos resultados. Novas experiências vão te levar a novos resultados. Te colocam em novos ambientes. Então, E por que você acha que a gente, principalmente jovens, assim, na verdade, não vou só me limitar a jovens, mas por que a gente tem tanta dificuldade de ingressar em novas experiências, assim? Porque o medo, ele tem um papel tão forte nisso, de não, eu não vou sair desse emprego. Por que a zona de conforto é tão o caminho ali optado? talvez porque a gente não se conheça tão bem, talvez porque falta investir no nosso autoconhecimento, na nossa autoconfiança. A autoconfiança é tudo aquilo que você, na verdade, sabe que você tem a capacidade de fazer. Diferente da autoestima, por exemplo. O nosso teto é muito baixo, né? Então eu acho que a gente impõe crenças limitantes a nós mesmos. É isso. A todo tempo. É isso. Ah, não, não vou ser capaz de fazer a prova de corrida, não vou ser capaz de passar em um outro estágio. Por que eu vou sair desse? Ou, ai, o salário aqui tá muito bom. Você acha que o outro lugar vai ser melhor? Assim, a gente tá todo tempo. Exato. Então, aí eu te pergunto. Tá. Essa é a verdade? É uma verdade absoluta? Ou é a crença que você escolheu, mesmo que de forma inconsciente, acreditar? A crença que você escolheu inconscientemente acreditar. Tudo é crença, né? Tudo é crença. E sabe uma coisa que me ajudou a tirar um pouco essa crença? Esporte. O esporte na minha vida, ele foi essencial para eu quebrar essas crenças que eu impunha para mim mesma. Em que sentido? Vamos lá. Então, você começa a corrida agora, que está em alta e tudo mais. O primeiro quilômetro que você achava que você não era capaz, você já supera. Aí você supera o segundo. Aí você supera a velocidade que para você era um sonho chegar. E aí você faz uma prova de corrida e bate o tempo que você sonha. Aí pode ser que você faça uma outra e se frustre. E aí você faça uma outra e tenha um desempenho melhor do que você imaginou, né? Então você tá nesse looping. Então eu associo muito esporte ao que acontece na nossa vida. E o seu inconsciente também associa. Então, eu chegava, por exemplo, na minha faculdade, o que antes para mim uma matéria que eu não gostasse de estudar, né? O que antes para mim parecia impossível, estudar aquela matéria, eu nunca vou aprender aquilo já não era impossível. Então o que aconteceu para mim parecia que eu ia tirando os impossíveis da minha vida. Nada mais era impossível. E foi o esporte que me ajudou. Cara, você acabou de descrever com a corrida o que você pode conquistar, qualquer coisa na sua vida. É a mesma coisa. Com a corrida, você conseguiu demonstrar que, com disciplina, que comemorando seus pequenos alcances, traçando metas conquistáveis, objetivos conquistáveis, a gente alcança qualquer coisa. Simplesmente me contando como é começar a correr. Que loucura. E, Isa, como você acha que está sendo para você quebrar essas crenças na sua vida? Então, começar no digital, crescer no digital, sair propriamente,
do lugar que você trabalhava e investir nisso? Como que é, essa dinâmica? Como tá sendo na sua vida, assim? Lu, pessoas para mim é uma certeza. Eu falei, eu amo gente. Como você Gente, descobriu isso? Sempre esteve eu em você? sempre teve. Tá. Imagina, eu nasci dentro de um restaurante praticamente. Aham. Então eu sempre lidei com todo tipo de pessoa Conta um pouco isso, que as desde pessoas não sabem. sempre. É. Ninguém abre o Instagram da Isabela e fala, ela nasceu num restaurante, num lugar que... Deixa ela falar essa história, por favor, que essa eu já sei. Eu morei a maior parte da minha vida em Paraty. Eu sou praticamente de lá, eu me considero uma paratiense, apesar de não ter nascido. E é uma cidade que, apesar de ser uma cidade muito pequena, é uma cidade que está para o mundo, porque é uma Sim. cidade turística. O ano inteiro, Então, né? o ano Praticamente. inteiro. E a gente recebe gente de todos os lugares do mundo. Eu comecei a fazer evento muito nova. Comecei a trabalhar com a minha mãe quando eu tinha 14 anos de idade. Então, gente, para mim sempre foi algo muito fácil. Eu sempre gostei. E na internet não é diferente, porque não são os números, mas as trocas que a gente tem com as pessoas que estão ali nos acompanhando. A única diferença da vida, né, da vida fora da tela, é que ela não é escalável como na internet a gente escala. Você sente que o Mas impacto na internet pode ser maior. com certeza, porque o número a gente consegue abranger, a gente consegue falar para incontáveis pessoas. Fora das telas, não. A gente tem um espaço geográfico limitado, de tempo, de tudo. E é assim que eu vejo no digital. Eu vejo como pessoas, é uma troca com o maior número de pessoas. E assim, e de tantos nichos, né, pra gente abordar. E eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de definir um nicho, porque tem gente que fala, você precisa definir um. Como que você escolheu o autoconhecimento? Não foi bem uma escolha premeditada. Te leva. Te O leva. que é Transborda, igual seu, que você falou, o que é seu também tá te procurando. E você vai ter que batalhar pra achar. para não, exato, e até às vezes para não encontrar, porque se a gente tenta fugir, né? Muitas vezes Na maioria das vezes. a gente não quer olhar, E o coração porque tá lá, sempre pulsando, e pulsando. falando. Então, é um caminho natural. Uhum. Eu vou continuar repetindo isso, ou pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor ou pela dor. Ou o seu... Vai ser minha nova tatuagem. Porque o seu propósito, para pensar nisso, não faz um certo sentido. O seu propósito vai estar em algo que você quer esconder, que você não quer olhar, ou o seu propósito vai estar em algo que você tem muita facilidade, que você faz com maestria, que você faz com paixão. E que muitas vezes você oculta também. Exato, por crenças. Por crenças. Porque talvez alguém um dia te disse isso, ou te disse aquilo, ou não sei, que você aquela acredita... habilidade não era suficiente. Exatamente. Isso tem muito. Então, a pessoa faz algo com maestria, igual você falou, só que ela nem enxerga aquilo da forma que poderia ser visto pelos outros. E aí pelos que entra o outros. autoconhecimento. E aí que entra o autoconhecimento. Eu queria que você falasse um pouco, óbvio, primeiro, como que foi assim esse crescimento rápido? Porque você não começou há muito tempo e o seu nível de engajamento, acima de tudo, está sendo muito alto e tem impactado nas pessoas, né? Então, você tinha falado no nosso encontro, né, gente? Para quem não sabe, a Isa faz parte do LAT. O LAT é um clube que mulheres falam sobre carreira, experiências pessoais e profissionais, que eu desenvolvi, né, criei com a Thaís. E, enfim, eu conheci a Isa por esse grupo, ela faz parte. E um desses encontros, você tocou nesse assunto desse crescimento acelerado. E eu queria que você contasse um pouquinho como está sendo e o que você pensa, né, em construir a longo prazo, se tem algum objetivo final e por aí vai. A gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. Mas pessoas transformam pessoas. Desde que elas tenham decidido por isso. Desde que elas tenham optado. Eu decidi me transformar. Eu decidi entrar num movimento de autoconhecimento, de espiritualidade. E, na minha visão, as pessoas estão carentes de entrarem, de mergulharem em si mesmas. E foi o que a gente estava conversando, né, antes daqui. Eu não sei, falei isso para você, que eu não sei se é a minha bolha, que eu vejo sedenta por espiritualidade, por autoconhecimento, ou se é algo geral.
talvez seja algo geral. Eu sinto que seja algo geral. Que bom. Sinto Porque mesmo. a gente, quando um cresce, né, nesse sentido, todo meio Todo- cresce. É uma onda, assim, né? É uma E frequência. uma troca, né? Tudo, uma coisa vai somando a outra. E como você acha que o autoconhecimento transformou a sua vida? Porque tem muita gente, sendo assim, extremamente honesta, que não dá o devido valor para isso. E ok, porque se você não sente os pequenos impactos, ou se você não começa nessa jornada, você realmente não vai dar valor. Então, como que você acha que ele transformou e vem transformando a sua vida, assim? Porque, de alguma forma, você está passando essa mensagem de que você refletir sobre um determinado assunto ou sobre algo que está passando na sua vida pode te trazer muitos benefícios, amadurecimento e tudo mais. Como que na sua vida isso te impacta? É sobre autorresponsabilidade. Nem sempre a culpa vai ser sua. Tá. Às vezes a culpa é do outro. É. Mas a responsabilidade é sua. Imagina se batem no seu carro. Você está andando de carro, batem no seu carro. E a culpa não foi sua, a culpa foi do outro. Mas a responsabilidade é E sua. como é mais fácil se eu apontar o dedo pro outro? É o que a gente faz. Pois é, a gente, numa esperança de se sentir menos pior ou eventualmente parecer que as coisas são mais fáceis. Não. A vida fica mais fácil quando você assume a autorresponsabilidade na Nossa, eu sua adorei vida. isso. Que autoconhecimento e autorresponsabilidade são Tá interligado. indissociáveis. É amadurecimento. É. Engraçado, porque a gente sempre associa o mundo adulto com o profissional, né? Com o lado profissional. Mas como não é só sobre isso, não adianta você, enfim, ter ali, se desenvolver profissionalmente e não ter autorresponsabilidade. Um É. profissional sem autorresponsabilidade. Jim Rohn falava isso, né? Que você tem que investir em você mesmo o que você jamais imaginou investir e muito mais do que investir no seu profissional, porque aí você colhe, quando você investe em você, quando você se torna, todas as áreas da sua vida vão fluir. Isso é a prosperidade. A prosperidade não é o ganho material. O ganho material ele é consequência, ele vai vir a partir do momento que você invista em você, no seu desenvolvimento. Meu Deus. Nossa, eu adorei isso. E, Isa, agora indo para um outro ponto que eu achei muito legal, que ela veio acompanhada do namorado. E ele apoia a carreira dela, enfim. E eu acho muito importante terem pessoas nesse caminho, que já é um caminho fora do convencional, né? O digital agora que está sendo um pouco mais valorizado, mas não é o caminho convencional, se for pensar. Então, como que é o apoio, né, da sua família, das pessoas que estão próximas de você, para você continuar investindo na carreira que você está tendo hoje? E como foi isso, né? Porque uma coisa é como está agora e como... Ele não só me acompanha, ele é meu empresário e o meu lançador. Tá bom, gente. Não aceitem menos do que isso. A gente está formando um time legal. Estou feliz com isso. Mas o apoio é muito importante, ainda mais as pessoas do seu círculo, da sua família. Acontece que se você não tiver o apoio, vá assim mesmo. Porque ele é importante, mas ele não é necessário. Ele começa com você mesmo. Nem sempre você vai ter o apoio. Às vezes pela insegurança do outro, né? A minha mãe é uma pessoa que sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Não só sonhar, mas perseverar, lutar por eles. E tem pais que às vezes não vão apoiar no sentido de, poxa, pensei outra coisa para os meus filhos. Ou deposita um sonho deles nos filhos. Se projeta, né? Ou proteção também, né? Que é um caminho, vamos dizer, um pouco mais estável aos olhos deles. Até você se provar, né? Às vezes você precisa entregar algum resultado ali para os seus pais ou alguém da sua família, uma pessoa próxima, falar assim, não, pode ir, tá? Só que aí você vai antecipando também um processo que é longo. Não, eu senti muito isso, porque meus pais são de uma área totalmente diferente, então eles tinham muito medo. Filha, mas eu não conheço esse mundo digital, eu não conheço, assim, ele é um pouco intangível também. Então, como te apoiar? Então, até eles ali tiveram que conversar para chegar num
num estágio de, tá bom, É novo para eles novo. também, né? é novo. E tudo que é novo, tudo que é desconhecido, a gente tem um Assusta. certo, exato, Um certo medo. ou vai pela dor ou vai ou vai pelo pelo amor. amor. Isa, que conselho que você deixaria para pessoas no geral? 2 conselhos, tá? Primeiro conselho voltado para pessoas que querem entrar nessa jornada de autoconhecimento e, enfim, ainda não estão convencidas o suficiente. O que você falaria para elas? E o segundo conselho é para pessoas que estão passando ou vão passar por uma fase de transição de carreira. O que você falaria para elas? Eu quero dar um exemplo, tá? Tá, E aí eu vou pegar da minha própria experiência isso. tá. Quando a gente está passando por um momento difícil ou algo nos desagrada, a gente normalmente quer viver essa sensação que não é muito boa. Pode ser uma sensação de raiva, por exemplo, de insegurança. A gente, para o nosso cérebro, e aí falando neurologicamente também, é um estímulo muito poderoso. Então a gente alimenta, de certa forma, mesmo que inconsciente, A situação. essa situação ruim. Acontece que não precisa ser assim. E o autoconhecimento, ele te dá isso. Então, se você passar por algum momento de raiva, de angústia, de frustração, eu quero que você se lembre disso que eu estou falando aqui agora. Tem como você não alimentar isso? Porque a diferença da pessoa que tem inteligência emocional, que tem uma autoestima em dia, autoconfiança, não é não sentir. Não tem nada a ver com você deixar de sentir raiva, medo, angústia, mas é o quanto você continua, o quanto você alimenta essa zona vermelha, e o quanto você escolhe se libertar dela. Então, o autoconhecimento, ele começa com a decisão de você se tornar, sim, a sua melhor versão e assumir as responsabilidades do que te acontecem na sua vida. É uma decisão. A partir do momento que você decidiu, a gente tem vários caminhos para isso. Sabe o que eu sinto em relação ao que você falou de inteligência emocional? Quanto mais você desenvolve esse autoconhecimento, nessas situações, não é que não exista a zona vermelha, né? Não é que vai deixar de existir esse momento ruim. E não é que você também não vai alimentar ele. Óbvio que inconscientemente você ainda vai continuar alimentando um pouco, enfim, mas você fica atento àquilo. Então você fala: epa, pera, agora, ok, a gente tem que viver o luto, a gente tem que viver a dor, mas agora já tô me excedendo. Você presta mais atenção nessa zona vermelha, que antes você não enxergava. E eu senti muito isso, assim, nessa jornada. Então, inteligência emocional é um pouco isso, né? Você estar atento à zona vermelha e não necessariamente você... Continuar ela deixar... ali, exatamente. como se fosse algo natural. Não é natural. Não é natural. Estar nessa zona vermelha não é natural. A gente se coloca ali por falta de autoconhecimento. Por falta de autoconhecimento. Por falta de autonomia. Nossa, muito legal isso. E a segunda, sobre alguém que está passando por essa fase de transição de carreira. Que eu acho que, pensando aí dos 20 aos 30 anos, a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas profissionais e seria muito legal deixar um recado. Você está falando dessa fase de 20 e poucos anos, por exemplo, e aqui eu vou ensinar uma técnica muito valiosa que eu aprendi com meu namorado, inclusive, que é quando a gente está com essas incertezas e eventualmente com seus 20 e poucos anos, 30 ou 50 que seja, você fala, ai, mas vou começar tudo de novo, vou recomeçar, vou fazer do zero. E aí você fala, ai, não tenho mais tempo para isso, né? Eu já deveria estar fazendo isso, ganhando aquilo. Tá, vamos inverter a situação. Na Bíblia, o homem pode viver até os 120 anos. Vamos deixar de contar, então, a nossa idade com a idade atual que a gente tem? E se eu tenho 27 anos hoje e o homem pode viver até 120 anos, vamos contar por esse tempo inteiro que a gente ainda tem para viver. Porque aí parece, a gente deixa
a gente não deixa tão grande esse medo. A gente fica mais corajoso em arriscar. E se tem algo pulsando no seu coração, o que te impede? A idade. A idade assim, não pode ser um impedimento, é tão né? pré-meditado, né? Na verdade, o quê? É porque você tem que casar com 30, você tem que finalizar a faculdade com 25. Tira essas pré-meditações, né? Que estipularam também. Eu acho que é muito sobre isso, o que você tá falando no final das contas. Ninguém tem que nada, né? Ninguém tem que nada. E cada um tem a sua hora. Você tem que ter filho com a idade tal. Não tem que nada. Não tem que nada. Não tem que nada. Esse o conselho final. A gente chegou, Isa. Rodamos e rodamos e chegamos. No final, vamos falar juntas, porque eu acho que a gente vai ter que encerrar assim, tá? 1, 2, 3 e... Não tem que nada. Isa, eu queria agradecer sua presença do fundo do meu coração. Eu acho, enfim, todo mundo, não acho não, eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai ter o mesmo impacto que eu estou tendo agora, que é jornada de autoconhecimento não é bobeira, não é bobagem, se ela for bem desenvolvida, né, com os profissionais certos e com o cuidado certo, e que não só dos profissionais, mas você com você, é algo assim que transformador, que é o que a gente pontuou aqui. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos ensinamentos que você deu aqui hoje e tem dado nas redes sociais no geral. E eu tenho certeza que é só o começo de muita coisa boa que está por vir. Obrigada, Lu. Obrigada pelo carinho. Foi muito especial. Que seja um sucesso. Já é. Eu sei que vai continuar. Já é um sucesso. Mas estou muito feliz. Muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Gente, eu já ia quase esquecendo do mais importante. Isabela vai lançar um curso. Então, quem gostou, quem se impactou, por favor, chegou sua hora de se apresentar. O autoconhecimento ele é a base de tudo. E se um dia você é a pessoa que já se sentiu rejeitado, excluído, inseguro, eu preciso te contar que você não precisa mais se sentir dessa forma. Tem um caminho para isso. Mas você precisa decidir, tá nas suas mãos. E aí eu te convido para me acompanhar no Instagram, no TikTok, Isabela Amaral, e conhecer, porque a gente está só começando essa longa jornada de autoconhecimento. Então é isso, gente. Beijos. Espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro, que venham muitas ainda, né? Muitas entrevistas, muitos convidados especiais iguais a você. E foi um super prazer. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem ver alguém aqui no Circle Talk. Beijos!